A manhã de terça-feira prometia ser mais uma jornada rotineira na agência bancária Platinum Premium, considerada uma das mais exclusivas e luxuosas da capital. O mármore italiano brilhava sob as luzes LED, os sofás de couro legítimo aguardavam clientes importantes, e o ar-condicionado mantinha o ambiente na temperatura perfeita. Cada detalhe havia sido pensado para impressionar, desde os quadros abstratos nas paredes até o aroma sutil de lavanda que permeava o ambiente. Leonardo Campos, de 42 anos, ajustou sua gravata Hermès enquanto observava o movimento pela janela de seu escritório no segundo andar. Formado em administração pela FGV e com MBA em Harvard, ele se orgulhava de sua trajetória impecável no mundo corporativo. Seu Audi A6 importado estava estacionado na vaga VIP, e o Rolex Submariner em seu pulso marcava precisamente 9,15 mm. Para Leonardo, aqueles símbolos não eram apenas objetos, eram troféus de uma vida de dedicação e competência. Carla, certifique-se de que apenas clientes premium sejam direcionados para o atendimento preferencial hoje, disse ele ao interfone, dirigindo-se à recepcionista. Temos a visita do diretor regional na quinta-feira e não podemos dar margem para deslizes. Carla Mendes, de 28 anos, assentiu do outro lado da linha. Contratada há 3 anos, ela havia aprendido rapidamente as regras não escritas da agência. Aparência era tudo. Seus cabelos sempre impecáveis, o blazer bem cortado e a maquiagem discreta, mas perfeita, faziam parte de sua armadura profissional. Ela havia sido treinada pessoalmente por Leonardo para identificar clientes adequados ao ambiente exclusivo da agência. O dia transcorria normalmente até que, por volta das 10h, algo inusitado aconteceu. A porta de vidro blindado se abriu, e uma figura completamente deslocada daquele ambiente surgiu. Um homem idoso de aproximadamente 68 anos, usando um chapéu de palha com alguns furos, uma camisa xadrez desbotada pelo tempo e botas sujas de terra que deixavam pequenas marcas no piso reluzente. Geraldo Almeida caminhou lentamente até o balcão de recepção, seus passos ecoando de forma quase constrangedora no silêncio elegante da agência. Suas mãos calejadas seguravam uma pequena bolsa de couro gasto e seus olhos, embora cansados, demonstravam uma serenidade que contrastava com o ambiente agitado ao seu redor. "Bom dia, senhora", disse ele com simplicidade, tirando o chapéu em um gesto de cortesia. "Gostaria de fazer uma transferência, por favor." Carla levantou os olhos de sua tela e imediatamente sua expressão mudou. O sorriso profissional que mantinha para todos os clientes se transformou em uma careta mal disfarçada. Ela olhou rapidamente ao redor, verificando se outros clientes importantes estavam observando a cena. Imagina só, você entra em uma agência bancária de luxo, com todos aqueles clientes bem vestidos, e você, com suas roupas simples, é ridicularizado de imediato. Parece um pesadelo, não é? Mas o que ninguém esperava era o que aconteceria a seguir. O simples fazendeiro vira o jogo de uma forma que deixa todo mundo de boca aberta. E o mais impressionante, a verdadeira lição que ele dá a todos ao seu redor. Comente de onde você está assistindo e me diga se essa história te surpreendeu também. Se você acredita que o respeito não se mede por dinheiro, nem por status, se inscreva agora no canal e ative o sininho para não perder nenhuma história como essa. Quero saber, quem mais aqui acha que, na vida, o mais importante é a humildade? Escreva nos comentários e compartilhe sua opinião. Vamos juntos aprender a lição que essa história traz. "Senhor, o senhor tem certeza de que está no local correto?" perguntou ela, tentando manter um tom educado, mas falhando em esconder seu desconforto. "Esta é uma agência premium e nossos serviços são voltados para um público específico." Geraldo sorriu pacientemente. Ao longo de seus 68 anos, ele havia aprendido que as aparências frequentemente enganam e que a verdadeira educação não se compra com dinheiro. "Tenho certeza, sim. Sou cliente deste banco há muitos anos." "Ah, entendo", murmurou Carla, digitando algo rapidamente no computador. "Qual é o seu nome completo e CPF?" "Geraldo Almeida dos Santos", respondeu ele, fornecendo os números de seus documentos com precisão. Enquanto Carla digitava as informações,
outros funcionários começaram a notar a presença incomum. Sandra Oliveira, supervisora de atendimento, observava a situação do outro lado do salão, franzindo a testa. Roberto Silva, um empresário do ramo imobiliário que aguardava atendimento no sofá premium, fez um comentário irônico para sua secretária sobre o tipo de clientela que o banco estava aceitando ultimamente. A tensão no ambiente aumentou quando Carla, após verificar as informações no sistema, demonstrou surpresa. A conta existia, e não apenas isso, os dados conferiam perfeitamente. Mas ainda assim, ela não conseguia acreditar que aquele homem simples pudesse ter recursos significativos. "O senhor disse que gostaria de fazer uma transferência?" perguntou ela ainda cética. "De que valor estamos falando?" Geraldo, mantendo sua calma característica, respondeu com naturalidade: 15 milhões de reais. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Carla piscou várias vezes, como se não tivesse ouvido corretamente. Roberto Silva parou no meio de sua conversa e virou-se completamente para observar a cena. Outros clientes começaram a sussurrar entre si, alguns rindo discretamente. Foi nesse momento que Leonardo Campos desceu as escadas, atraído pelo burburinho incomum em sua agência impecável. Seus olhos imediatamente se fixaram na figura deslocada de Geraldo, e sua expressão mudou instantaneamente. Para ele, aquela situação representava tudo o que não deveria acontecer em seu ambiente de trabalho. "Qual é o problema aqui, Carla?" perguntou Leonardo, aproximando-se com passos firmes e autoritários. "Senhor Leonardo, este cliente está solicitando uma transferência de 15 milhões de reais", disse Carla, tentando manter a compostura, mas com um tom que deixava claro sua incredulidade. Leonardo olhou Geraldo de cima a baixo, avaliando cada detalhe de sua aparência simples. O preconceito aflorou instantaneamente em seu rosto, transformando-se em um sorriso condescendente que ele nem tentou disfarçar. 15 milhões? Repetiu Leonardo, sua voz carregada de sarcasmo. "Senhor, o senhor tem ideia de onde está? Esta não é uma agência comum. Aqui trabalhamos com clientes de alto padrão, pessoas sérias, com patrimônios substanciais." Geraldo permaneceu sereno, suas mãos ainda segurando o chapéu de palha. "Entendo perfeitamente onde estou, jovem. E mantenho minha solicitação. Gostaria de transferir 15 milhões de reais." A resposta de Geraldo provocou uma reação ainda mais intensa em Leonardo. Para ele, aquela situação era não apenas constrangedora, mas também uma afronta à sua autoridade e à imagem que cultivara com tanto cuidado. "Muito bem", disse Leonardo, cruzando os braços e assumindo uma postura ainda mais arrogante. "Se o senhor realmente tem saldo para uma transferência desse valor..." Ele fez uma pausa teatral, olhando ao redor para garantir que todos estavam ouvindo. "Eu te pago o dobro." A frase ecoou pela agência como uma provocação deliberada. Alguns clientes riram abertamente, outros apenas balançaram a cabeça em desaprovação silenciosa. Sandra Oliveira se aproximou, curiosa para ver como a situação se desenrolaria. Até mesmo Ana Paula, uma jovem recepcionista em treinamento, parou suas atividades para observar, sentindo-se desconfortável com a forma como seu supervisor estava tratando o idoso. Leonardo estava confiante de que havia encerrado a discussão de forma brilhante. Em sua mente, ele havia defendido a reputação da agência e colocado um impostor em seu devido lugar. Mas Geraldo, ao contrário do que ele esperava, não demonstrou qualquer sinal de constrangimento ou irritação. "Jovem", disse Geraldo, com uma calma que impressionou até mesmo os observadores mais céticos, "aceito sua proposta, mas primeiro, que tal verificarmos o saldo da minha conta?" Pela primeira vez desde o início da conversa, Leonardo hesitou. Algo no tom sereno e confiante de Geraldo o fez questionar, por apenas um segundo, se não havia subestimado a situação. Mas sua arrogância rapidamente suprimiu qualquer dúvida. "Claro", disse ele, dirigindo-se ao computador de Carla. "Vamos acabar com essa encenação de uma vez por todas." O que Leonardo não sabia era que estava prestes a viver o momento mais humilhante de sua carreira, e talvez de toda a sua vida. Enquanto digitava os dados de acesso ao sistema, confiante de que encontraria uma conta modesta ou até mesmo inexistente,
Ele não imaginava que estava diante do homem que, nos bastidores, controlava o destino não apenas daquela agência, mas de toda a rede bancária da qual fazia parte. Geraldo observava pacientemente, sabendo que a verdade estava a poucos cliques de distância. E com ela, viria uma lição que ninguém naquela agência jamais esqueceria. Leonardo digitou os dados de Geraldo no sistema, com movimentos rápidos e confiantes, um sorriso sardônico ainda estampado em seu rosto. Ao seu redor, uma pequena multidão havia se formado. Funcionários curiosos, clientes intrigados, todos aguardando o que acreditavam ser o desfecho óbvio daquela situação constrangedora. "Vamos ver o que temos aqui", murmurou Leonardo, suas sobrancelhas arqueadas em uma expressão de falsa concentração. Geraldo Almeida dos Santos, CPF 123.450.789-10. Os primeiros segundos de carregamento do sistema pareceram uma eternidade. Carla observava por cima do ombro de seu supervisor, ansiosa para ver sua suspeita confirmada. Roberto Silva havia se aproximado ainda mais, sua secretária ao lado anotando mentalmente cada detalhe para contar depois nos círculos sociais da cidade. Então, a tela carregou. O sorriso de Leonardo começou a desvanecer gradualmente, como tinta se dissolvendo na água. Seus olhos piscaram várias vezes, como se tentassem ajustar o foco para ter certeza do que estavam vendo. Os números na tela pareciam impossíveis, surreais. Saldo disponível: 847.350.429,83. Leonardo sentiu sua garganta secar instantaneamente. Ele leu os números novamente, contando os dígitos com os dedos mentalmente. 847.350.429,83 reais. Isso não pode estar certo, gaguejou ele, sua voz perdendo toda a autoridade anterior. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto atualizava a página, esperando que fosse algum erro do sistema. Mas os números permaneceram lá, implacáveis e reais. Carla, notando a mudança drástica na expressão de Leonardo, esticou o pescoço para ver a tela. Quando seus olhos captaram o saldo, ela literalmente cambaleou para trás, precisando se apoiar na mesa para não perder o equilíbrio. Meu Deus!" sussurrou ela, sua voz quase inaudível. O silêncio que se seguiu foi diferente do anterior. Não era mais a expectativa zombeteira de antes, mas sim um silêncio pesado, carregado de choque e incredulidade. Roberto Silva, que havia se aproximado para testemunhar a humilhação do impostor, agora tentava discretamente ver a tela do computador. Geraldo, durante todo esse tempo, permaneceu sereno, suas mãos ainda segurando o chapéu de palha. Ele havia vivenciado essa situação dezenas de vezes ao longo dos anos. O momento exato em que as pessoas descobriam quem ele realmente era. Mas, ao contrário do que muitos poderiam esperar, ele não sentia satisfação na humilhação alheia. Na verdade, sentia uma profunda tristeza pela forma como o mundo havia se tornado superficial e preconceituoso. "Então, jovem", disse Geraldo com suavidade, "ainda mantém sua proposta de me pagar o dobro?" Leonardo estava em estado de choque total. Sua mente brilhante, treinada nas melhores universidades do mundo, simplesmente não conseguia processar a realidade diante dele. Como era possível que aquele homem simples, vestido como um trabalhador rural qualquer, possuísse uma fortuna que ultrapassava o PIB de algumas cidades pequenas? Eu... Leonardo balbuciou, gotas de suor começando a formar-se em sua testa. Sua gravata Hermès de repente parecia apertada demais, e o ar-condicionado premium da agência não conseguia refrescar o calor que sentia. Sandra Oliveira, a supervisora, percebendo que algo extraordinário estava acontecendo, aproximou-se rapidamente. "Leonardo, o que está acontecendo? Por que essa cara?" Sem conseguir falar, Leonardo simplesmente virou a tela do computador para que Sandra pudesse ver. A reação dela foi instantânea. Seus olhos se arregalaram, sua boca se abriu em um ó perfeito, e ela precisou se segurar na cadeira mais próxima. "Santo Deus!" murmurou Sandra, sua voz carregada de pânico. "Leonardo, você sabe o que isso significa?" Mas Leonardo não conseguia responder.
Sua mente estava travada em um loop, tentando compreender a magnitude de seu erro. Ele havia acabado de humilhar publicamente alguém que possuía uma fortuna maior do que muitos bancos inteiros. Alguém que, com um simples telefonema, poderia não apenas arruinar sua carreira, mas também a de todos os funcionários presentes. Geraldo observou a crescente agitação ao seu redor com paciência. Ele havia construído sua fortuna ao longo de décadas, começando como um simples fazendeiro que aprendeu a investir com sabedoria. Terras, ações, participações empresariais, fundos internacionais, seu portfólio era diversificado e sólido como uma rocha. Mas diferente de muitos milionários, ele nunca sentiu a necessidade de ostentar sua riqueza. "Posso fazer minha transferência agora?" perguntou Geraldo gentilmente, como se nada de extraordinário tivesse acontecido. A pergunta simples foi como um raio em céu claro. Leonardo finalmente reagiu, mas não da forma que deveria. Em vez de se desculpar profundamente e tentar remediar a situação, sua arrogância ferida o fez tomar a decisão mais estúpida de sua vida profissional. "Espere um momento", disse ele, tentando recuperar alguma autoridade. "Uma transferência de 15 milhões requer documentação especial, análise de compliance, aprovação da diretoria. Não é algo que fazemos assim de imediato." Carla olhou para Leonardo como se ele tivesse enlouquecido completamente. Sandra fechou os olhos, sabendo que seu supervisor estava cavando sua própria sepultura profissional. Geraldo, pela primeira vez, deixou transparecer uma leve irritação. "Interessante", disse ele, sua voz ainda calma, mas com um tom ligeiramente mais firme. "Na semana passada eu estava aqui e vi vocês aprovarem uma transferência de 20 milhões para o senhor Augusto Medeiros em menos de 15 minutos. A diferença era apenas sua roupa?" O comentário de Geraldo foi certeiro. Dr. Augusto Medeiros era um cliente conhecido da agência, um médico cirurgião plástico famoso que sempre aparecia impecavelmente vestido com ternos caros e acessórios de grife. Leonardo havia pessoalmente agilizado sua transação, dispensando vários procedimentos obrigatórios para impressionar o doutor. Isso é diferente", tentou argumentar Leonardo, mas sua voz soava fraca e sem convicção. "Diferente como?" perguntou Geraldo, agora olhando diretamente nos olhos de Leonardo. "A única diferença que vejo é minha roupa e minha idade. Será que é isso que determina o nível de serviço em sua agência?" A pergunta ecoou pela agência como uma sentença. Outros clientes começaram a prestar atenção real à conversa, alguns começando a questionar mentalmente suas próprias atitudes. Ana Paula, a jovem recepcionista em treinamento, sentiu um nó no estômago ao perceber a injustiça gritante da situação. Roberto Silva, que havia zombado anteriormente, agora tentava se afastar discretamente, temendo ser associado ao constrangimento que estava se desenrolando. Sua secretária sussurrou em seu ouvido: "Senhor Roberto, acho melhor sairmos daqui." Mas Geraldo não havia terminado. Ele colocou calmamente seu chapéu de volta na cabeça e disse: "Jovem, acho que chegou a hora de falar com alguém que realmente entenda de atendimento ao cliente. Poderia me conectar com o diretor regional, por favor?" A solicitação foi como um soco no estômago de Leonardo. O diretor regional, Marcos Santana, era conhecido por sua tolerância zero com relação a problemas de atendimento. Ele havia implementado políticas rigorosas de respeito ao cliente após alguns escândalos anteriores no setor bancário. Se ele descobrisse o que havia acontecido... Não é necessário incomodar o diretor regional", disse Leonardo, o pânico agora claramente visível em sua voz. "Tenho certeza de que podemos resolver isso internamente." "Insisto", disse Geraldo firmemente. "Ligue para o senhor Marcos Santana, agora." Sandra, percebendo que a situação estava completamente fora de controle, tomou uma decisão. Ela sabia que Leonardo estava prestes a destruir não apenas sua própria carreira, mas potencialmente a de todos eles. Com mãos trêmulas, ela pegou o telefone e começou a discar o número do diretor regional. "Marcos, sou Sandra, da agência Platinum Premium. Temos aqui um cliente que gostaria de falar com você", disse ela, tentando manter a voz estável. Geraldo estendeu a mão educadamente. "Posso falar com ele, por favor?"
Sandra entregou o telefone, seus olhos cheios de medo e arrependimento. Marcos, meu caro amigo, disse Geraldo, sua voz assumindo um tom familiar que chocou todos os presentes. Sou Geraldo Almeida. Estou aqui na agência Platinum Premium e preciso conversar com você sobre algumas questões de atendimento. O tom familiar, a intimidade na voz, a forma como Geraldo falava com o diretor regional, tudo isso começou a pintar um quadro ainda mais aterrorizante na mente de Leonardo. Não era apenas um cliente rico, era alguém que conhecia pessoalmente a alta administração do banco. Mas ainda havia mais surpresas por vir. E a maior de todas estava prestes a ser revelada, transformando aquela manhã comum em um dia que ninguém na agência jamais esqueceria. Marcos, preciso que você venha até aqui imediatamente, continuou Geraldo ao telefone, sua voz mantendo o tom familiar que havia chocado todos os presentes. Temos uma situação que requer sua atenção pessoal. Do outro lado da linha, a voz de Marcos Santana soou claramente no silêncio absoluto da agência. Claro, Sr. Geraldo, estarei aí em 20 minutos. Há algo específico que posso preparar antes de chegar? Apenas traga os relatórios de satisfação do cliente desta agência dos últimos 6 meses, respondeu Geraldo calmamente. E talvez seja interessante revisar as políticas de atendimento que implementamos no ano passado. A palavra implementamos ecoou pela agência como uma bomba silenciosa. Leonardo sentiu suas pernas fraquejarem. Sandra precisou se sentar na cadeira mais próxima. Carla começou a hiperventilou discretamente, realizando que havia tratado mal alguém que aparentemente tinha poder para implementar políticas no banco. Geraldo desligou o telefone e o devolveu educadamente para Sandra. Muito obrigado, senhora. O diretor chegará em breve. O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os anteriores. Era um silêncio pesado, carregado de medo, curiosidade e uma crescente compreensão de que algo muito maior estava acontecendo ali. Os clientes que haviam zombado discretamente agora evitavam olhar diretamente para Geraldo, como se temessem ser reconhecidos e lembrados. Roberto Silva sussurrou para sua secretária. Vamos embora. Agora. Mas, senhor, sua reunião com o gerente... Ela tentou argumentar. Cancele tudo. Vamos sair pela porta dos fundos, disse ele, claramente apavorado com a possibilidade de Geraldo se lembrar de seus comentários anteriores. Ana Paula, a jovem recepcionista em treinamento, se aproximou hesitantemente de Geraldo. Diferente dos outros, ela sentia mais vergonha do que medo. Senhor, eu gostaria de me desculpar pelo tratamento que o senhor recebeu. Isso não deveria ter acontecido. Geraldo olhou para ela com gentileza. Qual é seu nome, jovem? Ana Paula, senhor. Trabalho aqui há apenas 2 meses. Ana Paula, repetiu Geraldo, memorizando o nome. Obrigado por sua gentileza. É reconfortante saber que ainda existem pessoas com caráter neste mundo. Leonardo, observando a interação, sentiu uma mistura de pânico e desespero. Se Geraldo estava sendo gentil com Ana Paula, significava que ele estava mentalmente separando os funcionários entre aqueles que o trataram bem e aqueles que o humilharam. E Leonardo sabia exatamente em qual categoria ele se encontrava. Senhor Geraldo, tentou Leonardo, sua voz soando patética mesmo para seus próprios ouvidos. Eu gostaria de me desculpar por qualquer mal-entendido que possa ter ocorrido. Às vezes, nossos procedimentos podem parecer rígidos, mas... Geraldo levantou a mão suavemente, interrompendo-o. Jovem, não foram os procedimentos que me incomodaram. Foram as risadas, o desrespeito, a forma como você me olhou como se eu fosse menos que um ser humano. Cada palavra de Geraldo era pronunciada com calma, mas carregava o peso de uma verdade incontestável. Leonardo sentiu cada uma delas como uma lâmina afiada, cortando através de todas suas justificativas e pretextos. Vocês não me trataram mal por causa de procedimentos bancários, continuou Geraldo. Vocês me trataram mal porque julgaram que alguém com minha aparência não merecia respeito básico. E isso, jovem, é algo muito mais grave que um erro profissional. Fernanda, a estagiária que havia observado tudo em silêncio, começou a chorar discretamente.
Ela era nova no mundo corporativo e havia seguido o exemplo de seus superiores, participando das risadas e dos olhares de desdém. Agora, percebendo a magnitude do erro, sentia uma mistura de vergonha e medo do futuro de sua carreira. Os 20 minutos de espera pareceram horas. Leonardo tentou várias vezes iniciar conversas conciliatórias com Geraldo, mas o idoso permanecia educado, porém distante. Ele havia se sentado em uma das poltronas premium, ironicamente a mesma área onde antes não era bem-vindo, e aguardava pacientemente. Quando Marcos Santana finalmente chegou, sua entrada confirmou todos os piores temores dos funcionários. Ele não apenas cumprimentou Geraldo calorosamente, mas o fez com uma deferência que claramente indicava uma relação hierárquica. Senhor Geraldo, peço desculpas pela demora. O trânsito estava impossível, disse Marcos claramente nervoso. Sem problemas, Marcos. Obrigado por vir pessoalmente, respondeu Geraldo, levantando-se para cumprimentá-lo. Leonardo observou a interação com um horror crescente. Marcos Santana era seu ídolo profissional, um homem que havia construído uma carreira brilhante no setor bancário e que Leonardo admirava profundamente. Vê-lo tratar Geraldo com tanta deferência era como assistir ao colapso de sua própria compreensão do mundo corporativo. Marcos, disse Geraldo, gostaria que você conhecesse alguns dos seus funcionários. Esta é Ana Paula, uma jovem muito educada que demonstrou verdadeiro profissionalismo hoje. Marcos cumprimentou Ana Paula calorosamente, e Leonardo percebeu que ela estava sendo marcada de forma positiva na mente do diretor. E este, continuou Geraldo, virando-se para Leonardo, é o senhor Leonardo Campos, seu gerente. Marcos estendeu a mão para Leonardo, mas havia algo em seus olhos que indicava que ele já sabia que problemas havia. Leonardo, disse Marcos, espero que tenha oferecido ao senhor Geraldo nosso melhor atendimento. Leonardo abriu a boca para responder, mas Geraldo se antecipou. Na verdade, Marcos, foi exatamente sobre o atendimento que eu queria conversar com você. Foi então que Geraldo começou a relatar, com calma e precisão cirúrgica, cada detalhe do que havia acontecido. As risadas, os comentários sarcásticos, a humilhação pública, a recusa em processar a transferência. Ele não exagerou, não dramatizou. Simplesmente relatou os fatos com a precisão de alguém acostumado a apresentar relatórios executivos. A cada palavra, o rosto de Marcos ficava mais sombrio. Leonardo sentia o chão desaparecer sob seus pés. Quando Geraldo mencionou a frase, se tiver saldo te pago o dobro, Marcos fechou os olhos por um momento, como se estivesse processando a magnitude da situação. Leonardo, disse Marcos, sua voz carregada de decepção e autoridade. É verdade o que o senhor Geraldo está relatando? Leonardo tentou encontrar palavras, qualquer coisa que pudesse amenizar a situação, mas sua mente estava em branco. Eu não quis dizer... Foi apenas... Sim ou não, Leonardo? Cortou Marcos firmemente. Sim, sussurrou Leonardo, sua carreira desmoronando diante de seus olhos. Foi então que Marcos fez algo que ninguém esperava. Ele se virou para Geraldo e disse: Senhor presidente, como o senhor gostaria que procedêssemos? O mundo parou. A palavra presidente ecoou pela agência como um trovão. Carla literalmente cambaleou e precisou se apoiar na parede. Sandra sentiu o sangue drenar completamente de seu rosto. Leonardo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Geraldo Almeida dos Santos não era apenas um cliente rico. Ele não era apenas alguém bem relacionado com a diretoria. Ele era o presidente e principal acionista de todo o conglomerado bancário. Presidente? Balbuciou Leonardo, sua voz quase inaudível. Geraldo assentiu calmamente. Sim, jovem. Sou Geraldo Almeida dos Santos, presidente e fundador do Grupo Financeiro Santos, do qual este banco é subsidiário. Sou também o maior acionista individual desta instituição, com 51% das ações. A revelação foi como uma avalanche. Tudo agora fazia sentido. A familiaridade com Marcos, o saldo astronômico, o conhecimento das políticas internas, o poder para implementar mudanças. Geraldo não era apenas um cliente. Ele era, literalmente, o dono do banco. Durante 40 anos, continuou Geraldo,
Construí este grupo financeiro baseado em princípios de respeito, dignidade e atendimento excepcional a todos os clientes, independentemente de sua origem ou aparência. Criei políticas específicas para garantir que situações como a de hoje jamais acontecessem. Leonardo sentiu suas pernas falharem. Ele precisou se apoiar na mesa mais próxima para não cair. A dimensão de seu erro agora era clara. Ele não havia apenas humilhado um cliente. Ele havia humilhado publicamente o próprio dono da empresa. Senhor presidente, disse Marcos, sua voz tremendo ligeiramente. Como devemos proceder? Geraldo olhou ao redor da agência, observando cada funcionário, cada cliente que havia testemunhado a situação. Sua expressão era serena, mas seus olhos demonstravam uma tristeza profunda. Marcos, disse ele finalmente, agende uma reunião de emergência com todo o conselho diretor para amanhã às 8h. Vamos discutir mudanças fundamentais em nossas políticas de treinamento e cultura organizacional. Então, virando-se para Leonardo, Geraldo disse as palavras que selaram o destino do gerente arrogante. Quanto ao Sr. Leonardo Campos, acredito que ele precise de um tempo para refletir sobre os verdadeiros valores que devem guiar um profissional do setor bancário. Marcos, providencie seu desligamento imediato. Leonardo desabou. Literalmente. Suas pernas não conseguiram mais sustentá-lo, e ele se sentou pesadamente na cadeira mais próxima, suas mãos cobrindo o rosto. A carreira que havia construído com tanto orgulho, os anos de estudo, as conquistas profissionais, tudo destruído em uma única manhã por sua própria arrogância e preconceito. Mas a história estava longe de terminar. As consequências daquele dia iriam muito além da demissão de Leonardo, e Geraldo ainda tinha muitas lições para ensinar sobre respeito, dignidade e a verdadeira medida do sucesso humano. 3 semanas após o incidente na agência Platinum Premium, as ondas de mudança reverberavam por todo o grupo bancário como um tsunami organizacional. Geraldo havia convocado não apenas o conselho diretor, mas também representantes de todas as agências da rede para uma reunião sem precedentes na sede corporativa. O auditório principal, com capacidade para 500 pessoas, estava lotado. Gerentes, supervisores, diretores regionais, todos estavam ali, muitos ainda processando a notícia de que o homem simples que alguns conheciam apenas como o fundador havia sido publicamente humilhado em uma de suas próprias agências. Geraldo subiu ao palco usando o mesmo tipo de roupa que vestia no dia do incidente, uma camisa simples, calça jeans e sapatos confortáveis. Nada de ternos caros ou acessórios de grife. Sua mensagem começava com sua própria aparência. Senhoras e senhores, começou ele, sua voz ecoando claramente pelo auditório. Há 3 semanas, fui humilhado publicamente em nossa agência Platinum Premium. Não por ser pobre, pois não sou. Não por ser ignorante, pois construí este império com conhecimento e trabalho duro. Fui humilhado simplesmente por não vestir as roupas que vocês consideram apropriadas para um cliente importante. O silêncio no auditório era absoluto. Muitos dos presentes haviam ouvido rumores sobre o incidente, mas poucos conheciam os detalhes completos. Hoje, continuou Geraldo, implementaremos mudanças que vão transformar fundamentalmente como tratamos as pessoas. Não apenas nossos clientes, mas também nossos funcionários e, principalmente, nós mesmos. A primeira mudança foi imediata e simbólica. Todas as agências premium do grupo receberiam uma nova placa na entrada. Aqui toda pessoa é bem-vinda, independente de sua aparência, profissão ou condição social. Mas Geraldo não parou por aí. A partir de hoje, anunciou ele, implementaremos o Programa Dignidade. Todo funcionário, desde estagiários até diretores, passará por um treinamento obrigatório sobre respeito, diversidade e atendimento humanizado. Aqueles que não se adaptarem aos nossos novos valores terão suas posições reavaliadas. Na agência Platinum Premium, as mudanças eram ainda mais visíveis. Ana Paula, a jovem recepcionista que havia tratado Geraldo com respeito, foi promovida a gerente regional em uma cerimônia que marcou simbolicamente a nova era da empresa. Ana Paula, disse Geraldo durante a cerimônia de promoção,
Você demonstrou que verdadeiro profissionalismo não tem idade nem experiência. Tem caráter. E é isso que queremos em nossa liderança. A jovem, de apenas 24 anos, assumiu o cargo com uma responsabilidade que ia muito além de suas qualificações técnicas. Ela seria o símbolo vivo de que a empresa agora valorizava valores humanos sobre aparências ou status social. Fernanda, a estagiária que havia participado das zombarias, recebeu uma segunda chance. Geraldo pessoalmente a convocou para uma conversa. Fernanda, disse ele em seu escritório, você cometeu um erro grave. Mas você também demonstrou arrependimento genuíno. Vou lhe dar uma oportunidade de aprender e crescer, mas sob uma condição. Você trabalhará diretamente com nossos programas de inclusão social. A partir desse dia, Fernanda se tornou a coordenadora de um novo projeto. Atendimento especial para idosos, pessoas com deficiência e trabalhadores rurais. Sua função era garantir que ninguém mais passasse pela humilhação que ela havia ajudado a infligir a Geraldo. Enquanto isso, as consequências para aqueles que haviam humilhado Geraldo se espalhavam como ondas em um lago. Leonardo Campos, demitido sumariamente, enfrentava a realidade cruel do mercado de trabalho. Sua demissão por conduta inadequada no atendimento ao cliente havia se tornado conhecida no setor bancário. Nenhuma instituição financeira respeitável queria contratar alguém que havia humilhado publicamente o presidente de um dos maiores conglomerados do país. 3 meses após sua demissão, Leonardo estava morando em um apartamento modesto, muito diferente do luxuoso penthouse que havia perdido. Seus bens de luxo foram vendidos um a um para pagar as dívidas acumuladas. O Audi importado, o Rolex, os ternos de grife, tudo se foi. Em uma tarde particularmente difícil, Leonardo tomou uma decisão que mudaria o resto de sua vida. Decidiu procurar Geraldo. A secretária da presidência inicialmente tentou desencorajá-lo, mas Geraldo, ao saber da visita, concordou em recebê-lo. Quando Leonardo entrou no escritório presidencial, foi como se o tempo tivesse voltado atrás, mas com os papéis completamente invertidos. Senhor Geraldo, disse Leonardo, sua voz embargada. Eu vim pedir perdão. Não por minha carreira, não por meu emprego. Vim pedir perdão porque finalmente entendi a dimensão do mal que causei. Leonardo havia perdido peso, suas roupas eram simples e sua postura era completamente diferente da arrogância que demonstrara meses antes. Perdi tudo, continuou ele. Minha carreira, minha casa, minha família. Minha esposa me deixou, meus amigos me abandonaram. Mas sabe qual foi a pior perda? Foi descobrir que eu era uma pessoa terrível e que precisei perder tudo para enxergar isso. Geraldo ouviu em silêncio, observando atentamente o homem à sua frente. Não havia mais rastro da arrogância anterior. No lugar, havia algo que Geraldo reconhecia como genuíno arrependimento. Leonardo, disse Geraldo finalmente. O perdão não é algo que eu dou ou nego. É algo que você precisa conquistar, principalmente de si mesmo. A pergunta não é se eu o perdoo, mas sim, você aprendeu alguma coisa? Aprendi que fui um idiota arrogante por toda a minha vida, respondeu Leonardo, lágrimas correndo por seu rosto. Aprendi que tratei mal centenas de pessoas ao longo dos anos e que justifiquei isso me achando superior. Aprendi que o sucesso profissional sem caráter não vale nada. Geraldo se levantou e caminhou até a janela de seu escritório, que oferecia uma vista panorâmica da cidade. Sabe, Leonardo, construí este império não para acumular dinheiro, mas para criar oportunidades. Oportunidades para que pessoas simples como eu pudessem crescer, para que famílias pudessem realizar sonhos, para que a sociedade se tornasse um pouco mais justa. Ele se virou para Leonardo. Você quer uma segunda chance? Vou lhe dar uma, mas não será fácil, e certamente não será a vida luxuosa que você conhecia. Geraldo ofereceu a Leonardo um trabalho em um dos programas sociais da empresa, coordenador de educação financeira em comunidades carentes. O salário era uma fração do que ele ganhava antes, mas era uma oportunidade de reconstruir não apenas sua carreira, mas principalmente seu caráter. Aceito, disse Leonardo sem hesitar.
Aceito qualquer oportunidade de fazer algo de bom com minha vida. Carla, a recepcionista que havia zombado de Geraldo, não teve a mesma sorte. Sua demissão por justa causa tornou difícil sua recolocação no mercado. Meses depois, ela trabalhava como atendente em um pequeno comércio, ganhando uma fração de seu salário anterior. Mas, diferente de Leonardo, ela não demonstrou arrependimento genuíno, culpando sempre as circunstâncias por sua queda. Sandra Oliveira, a supervisora, conseguiu um emprego em uma empresa menor, mas sua carreira nunca mais decolou. A reputação de ter participado da humilhação de um cliente tão importante a seguiu como uma sombra negra em sua trajetória profissional. Roberto Silva, o empresário que havia zombado de Geraldo, descobriu da pior forma possível o poder de influência do fazendeiro. Contratos foram cancelados, parceiros se afastaram e sua empresa de construção civil enfrentou sérias dificuldades financeiras. Não foi uma perseguição direta de Geraldo, foi simplesmente a consequência natural de sua reputação se espalhando pelos círculos empresariais da cidade. Doutor Augusto Medeiros, o médico que havia falado sobre hierarquia social, também procurou Geraldo meses depois. Ele havia refletido sobre suas próprias atitudes e decidiu implementar um programa de atendimento gratuito em sua clínica para famílias de baixa renda. Doutor, disse Geraldo quando o recebeu, reconhecer nossos erros é o primeiro passo para nos tornarmos pessoas melhores. Patrícia Montenegro, a socialite que havia tratado Geraldo com desprezo, enfrentou um ostracismo social que ela jamais imaginara possível. Os círculos sociais da elite econômica, ao descobrirem que ela havia humilhado publicamente Geraldo Almeida, começaram a evitá-la. Convites para eventos importantes pararam de chegar, e sua influência social desapareceu como fumaça. 6 meses após o incidente, ela procurou Geraldo não por arrependimento, mas por desespero social. Queria que ele intercedesse por ela nos círculos que agora a rejeitavam. Senhora Patrícia, disse Geraldo, não posso mudar a forma como as pessoas a veem. Isso é algo que apenas suas ações futuras podem fazer. Foi então que Patrícia começou a trabalhar em projetos sociais, inicialmente por interesse próprio, mas gradualmente descobrindo um propósito que sua vida vazia de socialite nunca havia proporcionado. As mudanças na agência Platinum Premium se tornaram um modelo para todo o setor bancário. Outros bancos começaram a implementar políticas similares, temendo que a Revolução Geraldo, como ficou conhecida na mídia especializada, se espalhasse para seus próprios clientes. A imprensa descobriu a história, e ela se tornou um caso de estudo em escolas de administração pelo país. O dia em que um fazendeiro mudou o sistema bancário brasileiro foi tema de artigos, palestras e documentários. Mas para Geraldo, o mais importante não era a repercussão midiática. Era ver, em suas visitas às agências, funcionários tratando todos os clientes, ricos ou pobres, jovens ou idosos, bem vestidos ou simples, com o mesmo respeito e dignidade. A transformação estava apenas começando, e suas consequências se estenderiam muito além do mundo bancário, tocando vidas e mudando perspectivas de forma que Geraldo jamais imaginara possível. 1 ano após o incidente que mudou não apenas uma agência bancária, mas todo um sistema de valores corporativos, Geraldo Almeida caminhava pelos corredores da agência Platinum Premium. Desta vez, porém, sua visita tinha um propósito especial. Era o aniversário de 1 ano da transformação, e ele queria ver pessoalmente os frutos das mudanças implementadas. A agência estava irreconhecível. Não fisicamente. O mármore italiano ainda brilhava, os sofás de couro ainda eram confortáveis, mas havia algo diferente no ar. Uma energia mais humana, mais acolhedora. A placa na entrada, que agora dizia: "Aqui toda pessoa é bem-vinda, independente de sua aparência, profissão ou condição social", havia se tornado mais do que um símbolo. Era um compromisso vivido diariamente. Ana Paula, agora consolidada como gerente regional, recepcionou Geraldo com o sorriso genuíno que a havia destacado desde o início. Em apenas 1 ano, ela havia transformado não apenas a cultura da agência, mas também desenvolvido programas inovadores que estavam sendo replicados em todo o país.
Senhor Geraldo, disse ela, gostaria de mostrar alguns dos resultados que alcançamos. Ela o conduziu por um tour que revelou transformações profundas. A área que antes era exclusiva para clientes premium, agora abrigava o Centro de Educação Financeira Comunitária. 3 vezes por semana, a agência oferecia cursos gratuitos para pequenos empreendedores, trabalhadores rurais e famílias de baixa renda. Já formamos mais de 500 pessoas em nossos programas, explicou Ana Paula com orgulho. E o mais interessante é que muitos se tornaram nossos clientes, não porque foram obrigados, mas porque descobriram que são verdadeiramente bem-vindos aqui. Na mesa que antes era de Carla, agora trabalhava Joana, uma senhora de 55 anos que havia perdido o emprego em uma fábrica e encontrado uma nova oportunidade na agência. Seu sorriso caloroso e sua experiência de vida faziam dela uma recepcionista excepcional, especialmente com clientes idosos. Dona Joana, disse Geraldo aproximando-se, como tem sido trabalhar aqui? Senhor Geraldo, é o trabalho mais gratificante que já tive, respondeu ela com sinceridade. Aqui eu não preciso fingir ser outra pessoa. Posso ser eu mesma e ainda assim ser respeitada e valorizada. Fernanda, a ex-estagiária, havia se tornado a coordenadora de inclusão mais eficiente que a empresa já teve. Seu passado de erro a transformara na pessoa mais empática e dedicada da equipe. Ela havia desenvolvido um protocolo de atendimento especial que garantia que nenhuma pessoa com deficiência, idoso ou trabalhador rural, se sentisse desconfortável na agência. Fernanda, disse Geraldo, suas mudanças pessoais são inspiradoras. Senhor Geraldo, aquele dia foi o pior da minha vida, mas também foi o mais importante, respondeu ela. Me mostrou quem eu realmente era e me deu a chance de me tornar quem eu queria ser. Em uma sala especial, funcionava o Programa Dignidade, um centro de treinamento permanente onde todos os funcionários da rede bancária passavam por atualizações regulares sobre respeito, diversidade e atendimento humanizado. O programa havia se tornado tão reconhecido que outras empresas pagavam para que seus funcionários participassem dos cursos. Mas a transformação mais surpreendente estava acontecendo em um pequeno escritório nos fundos da agência. Lá, Leonardo Campos trabalhava silenciosamente em seu programa de educação financeira para comunidades carentes. O homem que 1 ano antes usava ternos de grife e dirigia um Audi importado, agora usava roupas simples e andava de ônibus. Mas havia algo em seus olhos que nunca existira antes. Propósito genuíno. Leonardo, disse Geraldo entrando no escritório. Como tem sido este ano? Leonardo levantou-se imediatamente, mas sem a postura servil de quem tem medo. Era o respeito genuíno de alguém que havia aprendido a valorizar pessoas pelo que realmente são. Senhor Geraldo, foi o ano mais difícil e mais gratificante da minha vida, respondeu ele. Perdi tudo o que achava que me definia, mas encontrei algo que nunca soube que existia. A satisfação de ajudar outras pessoas sem esperar nada em troca. Leonardo havia desenvolvido um programa de microcrédito que já havia beneficiado mais de 200 famílias. Pequenos agricultores, costureiras, vendedores ambulantes, pessoas que antes jamais teriam acesso ao sistema bancário tradicional, agora tinham oportunidades reais de crescimento. Sabe o que mais me impressiona? Continuou Leonardo. Essas pessoas que eu antes desprezaria pela aparência são as mais honestas, trabalhadoras e gratas que já conheci. Elas me ensinaram mais sobre caráter do que todos os MBAs que fiz. Geraldo sorriu. A transformação de Leonardo era talvez a mais profunda de todas, porque representava a possibilidade de redenção mesmo para aqueles que haviam caído mais fundo no poço do preconceito e da arrogância. Durante seu tour pela cidade, Geraldo também visitou outros personagens de sua história. Doutor. Augusto Medeiros havia se tornado um dos médicos mais respeitados não por sua clientela rica, mas por seu trabalho voluntário. Sua clínica social atendia gratuitamente mais de 100 famílias por mês, e ele descobrira que a medicina tinha um propósito muito maior do que apenas gerar riqueza. Doutor, disse Geraldo durante uma visita à clínica, suas mudanças têm impactado muitas vidas. Senhor Geraldo, o senhor me mostrou que meus diplomas não me faziam melhor que ninguém.
Eles apenas me davam mais responsabilidade de ajudar outros, respondeu Augusto, enquanto atendia uma criança de uma família rural. Patrícia Montenegro havia encontrado na filantropia não apenas uma forma de reconstruir sua imagem social, mas um verdadeiro propósito de vida. Ela coordenava um projeto de alfabetização para adultos em comunidades carentes, descobrindo uma satisfação que suas festas e eventos sociais nunca haviam proporcionado. Patrícia, disse Geraldo quando a visitou em uma escola comunitária, você parece uma pessoa completamente diferente. Sou uma pessoa completamente diferente, respondeu ela, cercada por alunos adultos que a viam com admiração genuína. Passei 45 anos da minha vida achando que valia alguma coisa pelo dinheiro que tinha. Descobri que só comecei a valer alguma coisa quando comecei a dar valor aos outros. Roberto Silva havia reconstruído sua empresa com uma filosofia completamente nova. Em vez de focar apenas no lucro, ele havia implementado programas de construção de casas populares e contratação preferencial de trabalhadores em situação de vulnerabilidade social. Sua empresa, embora menor do que antes, era agora reconhecida por sua responsabilidade social. Roberto, disse Geraldo durante uma visita a um canteiro de obras de habitação popular, vejo que você encontrou um novo caminho. Senhor Geraldo, descobri que é muito mais gratificante construir casas para quem realmente precisa do que mansões para quem já tem tudo, respondeu Roberto, observando famílias recebendo as chaves de suas primeiras casas próprias. As mudanças, porém, haviam se espalhado muito além dos personagens diretamente envolvidos no incidente original. A Revolução Geraldo havia inspirado movimentos similares em diversos setores da economia. Empresas de todo o país começaram a implementar políticas de atendimento digno e respeito universal. Universidades criaram disciplinas específicas sobre liderança humanizada e ética empresarial aplicada, usando a história de Geraldo como caso de estudo. O incidente na agência bancária havia se tornado um marco na discussão sobre preconceito social e a responsabilidade das empresas na construção de uma sociedade mais justa. A história ganhou dimensão internacional quando Harvard Business School convidou Geraldo para uma palestra sobre liderança através do exemplo pessoal. Sua apresentação, feita com a mesma roupa simples que usara no dia do incidente, foi assistida por mais de 2.000 executivos de todo o mundo. Senhoras e senhores, disse Geraldo naquela ocasião memorável, construí um império financeiro, mas minha maior conquista foi descobrir que o verdadeiro poder não está no dinheiro que possuímos, mas na capacidade de elevar a dignidade humana de todos ao nosso redor. A palestra foi gravada e se tornou viral na internet, sendo vista por mais de 10 milhões de pessoas em menos de um mês. Empresários de diversos países começaram a implementar práticas similares, criando um movimento global de humanização nas relações corporativas. No Brasil, o governo criou o Selo Geraldo Almeida de Responsabilidade Social, concedido anualmente às empresas que demonstrassem excelência no tratamento digno e respeitoso de todos os seus clientes e funcionários, independentemente de sua origem social. 2 anos após o incidente, Geraldo decidiu doar 80% de sua fortuna para a criação da Fundação Dignidade Humana, uma organização que promovia educação, inclusão social e combate ao preconceito em todas suas formas. A fundação operava em 15 países e já havia beneficiado mais de 100.000 pessoas diretamente. Minha riqueza sempre teve um propósito, disse Geraldo durante a cerimônia de criação da fundação. Agora ela pode cumprir sua verdadeira função, construir um mundo onde todas as pessoas sejam tratadas com a dignidade que merecem. Em uma tarde tranquila, 3 anos após o incidente que mudara tantas vidas, Geraldo retornou à sua fazenda no interior. Sentado na varanda de sua casa simples, observando o pôr do sol, ele refletia sobre tudo o que havia acontecido. Maria, sua esposa há 40 anos, trouxe-lhe uma xícara de café e sentou-se ao seu lado. Geraldo, disse ela, você mudou o mundo. Está satisfeito? Geraldo sorriu, o mesmo sorriso sereno que mantivera durante toda a humilhação na agência bancária. Maria, eu não mudei o mundo. Apenas mostrei às pessoas que elas tinham o poder de mudá-lo. A transformação real aconteceu
quando cada uma delas decidiu ser melhor do que era. Ele tomou um gole do café e continuou. Sabe, quando entrei naquela agência naquele dia, eu poderia ter me identificado imediatamente e evitado toda a humilhação. Mas percebi que era uma oportunidade única de mostrar como nossa sociedade trata as pessoas baseando-se apenas em aparências. E valeu a pena? Perguntou Maria. Geraldo olhou para o horizonte, onde o sol se punha dourado sobre as plantações. Cada vida que mudou, cada pessoa que aprendeu a tratar os outros com mais respeito, cada criança que crescerá em um mundo um pouco mais justo, sim, valeu muito a pena. Naquela noite, Geraldo recebeu uma ligação inesperada. Era Ana Paula, agora diretora regional de uma das maiores redes bancárias do país. Senhor Geraldo, lembra-se do nosso primeiro centro de educação financeira na agência Platinum Premium? Claro, Ana Paula. Como poderia esquecer? Ele se tornou modelo para mais de 500 agências em todo o país. E hoje recebemos uma família de agricultores que disse ter ouvido falar de nossos serviços através do fazendeiro que mudou os bancos. Eles vieram vestidos com suas melhores roupas de trabalho, preocupados se seriam bem recebidos. Geraldo sorriu no telefone. E foram. Foram tratados como reis, senhor Geraldo. Como qualquer pessoa merece ser tratada. Ao desligar o telefone, Geraldo sentiu uma profunda satisfação. A semente plantada naquela manhã de humilhação havia germinado e se espalhado pelo país inteiro. Milhões de pessoas agora viviam em uma sociedade um pouco mais justa, um pouco mais respeitosa, um pouco mais humana. A história do fazendeiro que foi zombado em um banco havia se tornado algo muito maior. Uma lição eterna sobre dignidade, respeito e a verdadeira medida do sucesso humano. E essa lição continuaria a ecoar por gerações, lembrando a todos que a verdadeira grandeza não se mede pelo que possuímos, mas pela forma como tratamos aqueles que têm menos do que nós. No final, Geraldo Almeida havia provado que às vezes uma única pessoa, com coragem e determinação, pode realmente mudar o mundo. Não através de revoluções grandiosas, mas através do exemplo simples e poderoso de tratar todos os seres humanos com a dignidade que eles merecem. E assim, a história termina onde começou. Com um homem simples, de valores sólidos, provando que a verdadeira riqueza está na capacidade de elevar os outros e construir um mundo melhor para todos.